Olá pessoal, queria compartilhar com vocês uma aplicação que eu fiz utilizando o NX102 1000 da Onro. Eu utilizei uma aplicação onde eu tinha três medidores, em Modbus 485, que em teoria eu deveria utilizar uma placa NX-CIF105. Se vocês olharem aqui, eu até tenho uma cabeça de rede EtherCAT, mas nessa cabeça de rede EtherCAT eu tenho CLP de segurança, entrada e saída de segurança, entrada de temperatura, entrada analógica e saídas digitais. Como eu não tenho essa placa, deixa eu achar aqui, seria o Unity Interface, que seria essa placa aqui. Eu não tenho ela montada na minha configuração de hardware, não tenho ela ligada fisicamente. Eu usei a opção do próprio CLP, que ele possui nativo nele a configuração TCP/IP. Então, só configurei ele, já é configuração de IP de fábrica, na verdade, 192.168.250.1. Não fiz mais nenhuma outra alteração nele. Está configurado como vem de fábrica mesmo. E para fazer a ligação desses três itens que eu tenho em 485, ao invés de usar o CIF105, que seria a configuração original, seria isso daqui, né, a configuração do projeto, eu utilizei esse conversor Modbus 485 para TCP. Esse conversor é essa unidade aqui, essa USR 410S. É uma configuração simples. Ele possui o software dele Ele possui o software para fazer a parte de configuração dele, mas você pode utilizar ele fazendo pelo próprio browser, pelo próprio navegador. Então, eu estou com ele online aqui, só digitei o meu IP aqui no navegador. As configurações da rede 485 9.6K de velocidade, 8 bits, sem paridade, stop bit 1. A característica que eu coloquei, esse conversor, ele está trabalhando como server. Nessa aplicação que eu tenho aqui, eu basicamente preciso pegar informações, que são informações relacionadas à tensão, à corrente, à potência desses medidores de energia. Então, eu coloquei o conversor como server e a minha CPU como client. Para fazer essa configuração, eu baixei uma biblioteca da Onro França mesmo, que é essa NTCP Client para o NJ e para o NX. Ela tem a configuração de client e a configuração de server. No nosso caso, a gente vai utilizar a configuração de client. Então, se você pegar, a versão que eu estou usando é a 2.3, se você pegar, basicamente o que a gente precisa fazer, a função de conexão, eu preciso conectar esse item, esse endereço de IP que eu estou utilizando aqui, no meu conversor, e depois eu uso os blocos de função para fazer leitura ou escrita, ou leitura e escrita em bobinas, ou vem os registradores. Então, dependendo da minha aplicação, eu uso os blocos de funções específicos para cada item que eu preciso. No meu caso, como eu preciso fazer somente a leitura dos registradores, eu estou utilizando essa function block número 3. Então, se vocês olharem aqui, ela já é a função número 3. Como eu tenho 3 analisadores de energia, tenho 3 blocos para cada um. Eu consigo fazer a leitura independente de cada registrador, de cada medidor de energia, utilizando esse conversor. Primeiro de tudo, eu preciso fazer a conexão dele. Então, eu uso esse bloco aqui, o MTCP Client Connect. Preciso entrar com as informações 192.168.250.6. Necessariamente precisa estar na mesma
mesma máscara de IP, então o meu CPU está como 1 e aqui está como 6. A unidade a porta dele está como 503 e aqui eu faço o comando dele para fazer a conexão. Então aqui está conectado, está sem erro. O importante desse bloco aqui é que a conexão esteja indicando como estabelecida. Se ela não estiver indicando como estabelecida, precisa ver se tem alguma configuração específica nesse teu conversor ou alguma outra alteração que você precise. Então aqui, eu estou como a porta a IP, a configuração dele está como final 6, 92.168.2506, e a minha local port number está como 503, então está configurado como está lá. Esse conversor tem RS232 também, eu não estou utilizando. Então, se a gente colocar aqui, ele já mostra as conexões que estão sendo feitas no WebSocket, que é o que eu estou utilizando. Ele mostra em hexadecimal. Dá para fazer tudo pelo navegador aqui, então é tranquilo de fazer. Estou usando só o Socket A, tem a possibilidade de usar também o Socket B, mas nessa aplicação que é mais simples eu estou utilizando só o Socket A. Então aqui ele está me indicando como conectado. Se eu pego para fazer o monitoramento aqui, por exemplo, TCP loga TCP client socket, que é esse endereço que está aqui onde está indicando a setinha do mouse. Se eu faço essa configuração aqui para fazer a leitura dela, deixa eu fechar isso aqui, seria visualizar watch table, aqui ele vai me mostrar as informações que eles estão fazendo de leitura. Então, o IP, que é a configuração, e a porta que a gente está utilizando. Então ele está mostrando que está conectado. Aqui é o status dele. Então essa informação do TCP socket a gente vai replicar ele para todos os sockets dos blocos de função de leitura que eu estou utilizando. Então aqui ele já traz informação de porta, informação de IP e informação que ele está conectado. Essa byte, essa Unity ID, é o endereço Modbus RS485. Então, se a gente voltar aqui nessa página inicial, aqui ó, o endereço dele está como 1, 2 e 3. Se eu volto para os blocos aqui, ó, que está como 1, 2 e 3. Então são os registradores que eu estou fazendo a leitura dele. A leitura dos endereços do RS485. Aqui está dizendo aonde eu faço o início da leitura, então eu estou começando no registrador 0 e eu estou fazendo leitura de 55 registradores. 55 registradores, porque nesse caso, essa aqui é a configuração do meu analisador de energia, que eu estou utilizando esse M21 da Carlo Gavazzi. Eu tenho 55 endereços de memória que eu consigo fazer a leitura, de registradores que eu consigo fazer a leitura. Então eu coloquei 55 porque se eu colocar o número maior ele vai me dar erro, se eu colocar o número menor eu vou perder alguma informação. Então joguei o 55 aqui. E aqui, esse send request, é onde eu faço a solicitação de leitura, onde eu faço o comando de solicitação de leitura. Aqui online não dá para ver, que eu estou pegando uma borda de subida, mas basicamente eu coloquei um oscilador de tempo. A cada meio segundo ele faz um pulso e faz a leitura a cada meio segundo. A minha aplicação é bem simples, tá? Eu preciso basicamente pegar as informações de leitura de
potência, então não é nada muito crítico para o meu processo, mas você pode trabalhar com uma velocidade de aquisição de dados maior do que, desculpa, mais rápida do que essa daqui. Então aqui eu estou com os três. Se vocês olharem aqui, o registrador final ele tem uma array de Word e é onde eu faço a leitura dos meus dados. Então eu tenho duas tabelas que já estão abertas aqui. Deixa eu puxar para cá, os watch tables. Watch table. Se você olhar aqui, ó, registrador, deixa eu pegar essa. Se eu pegar essa daqui, MTCP, deixa eu pegar o primeiro, MTCP FN Register, F3N, os registradores do primeiro bloco de função. Então ele já puxa as informações que estão aqui. Ele já me trouxe, eu posso alterar ela se eu quiser algum outro tipo de databyte, colocar como hexadecimal ou como binário, como seja como for ali que você precisa. No caso aqui, eu estou verificando, por exemplo, os endereços de tensão que ele está medindo na fase 1, na fase 2 e na fase 3. Isso aqui está vezes 10, então está 129 volts na primeira fase, 127 na segunda e 129 na terceira. Aqui são os outros itens de medição de corrente. E se eu pego o Watch Table 2, Watch Table 1, desculpa. Ó, tá vendo que aqui muda o final, a nomenclatura do registrador. Ele também é uma variável, uma array. E aqui, mostrando em hexadecimal, deixa eu passar para decimal. Aqui, ele está me mostrando os valores de medição também de tensão nas três primeiras fases. Aqui não tem algumas informações porque eu não liguei nada de corrente nos TCs dele. Então ele está só fazendo a parte de medição de leitura também. Então, dentro do mesmo TCP, do mesmo protocolo TCP, que geralmente o endereço dele é o próprio IP, nesse caso aqui, com o mesmo IP, eu consigo fazer três leituras diferentes de três componentes ligados em RS485 com esse conversor. Uma aplicação bem interessante, bem válida aí, utilizar essa plaquinha de conversor. Beleza? Espero que seja útil para vocês. Eu sofri alguns dias para fazer funcionar, mas agora está funcionando.